Bom dia, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, a tua casa, que nesse dia maravilhoso nós temos uma revelação do Espírito Santo para nós refletirmos a palavra de Deus hoje. Vamos orar para a compreensão da palavra? Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, nos dê a revelação, a compreensão e o entendimento da tua palavra, Senhor. Que nós tenhamos a direção do Teu Espírito Santo sobre nós. E que o Senhor esteja conosco nessa oração, esteja conosco no nosso dia, que a Tua presença nos fortifica. Em nome de Jesus Cristo oro. Amém. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 10. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Ouve, rogo-vos, esse sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele contou a seu pai e os seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é esse sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Nós vemos aqui que José, ele era o filho querido de Jacó, porque ele era o mais novo na sua velhice. E José, tudo o que ele via de errado nos irmãos dele, ele contava ao pai, que o pai repreendia eles. E o pai fez uma túnica a José, uma túnica de várias cores. Nisso, depois ele teve um sonho, uma revelação de Deus, José, que todos se curvariam perante ele. Um resumo desse sonho de José. E José era um homem honesto a Deus. Ele andava num caminho prudentemente, correto em tudo que ele fazia. E ele tinha a presença de Deus na vida dele. Já os seus irmãos o invejaram. Invejaram por causa do pai, invejaram por causa do sonho que ele teve. E eles, no coração deles, eles queriam matar José. Nisso eles foram para Siquém, conduzir o seu rebanho, apacentar as ovelhas. E passando lá, eles foram para a região de Dotã. Na região de Dotã, depois José foi atrás deles para chamar os irmãos, ver o que eles estavam fazendo. José perguntou a um deles, a tribo deles que estava no caminho, né? Você viram meus irmãos? Meus irmãos foram para a região de Dotã. Eu ouvi eles dizer que estavam indo para a região de Dotã, falaram para José. E José foi na direção deles. Quando José chegou lá, os irmãos queriam matá-lo. Aí Rúben achou ruim e pediu para jogar ele no poço, para ver o que fazia com ele. Nisso, no fim, não mataram ele. E eles viram Judá, um dos irmãos, falou bem assim: vamos vendê-lo como escravo, porque eles viram que estava vindo uma carroça
dos ismaelitas de Midian. Nisso, venderam o José pela carroça, né? E essa carroça, ele foi vendido como escravo e ele foi para o Egito. É a direção que estava indo essa carroça. Os irmãos de José, eles mataram um bode porque eles pegaram a túnica de José e encheram de sangue. E os irmãos de José foram atrás de Jacó, o pai de José, e falou para Jacó: nós não encontramos José e vimos a sua túnica molhada de sangue. Nós achamos que um animal selvagem o matou. E Jacó entrou em prantos e choro, ficou desesperado, porque ele amava muito José. Nisso, José estava indo para o Egito. E lá no Egito, quando ele chegou, né, com os escravos lá, ele foi vendido para Potifar. Potifar é um oficial do faraó. Ele é o capitão da guarda do faraó. Potifar começou a perceber, quando ele começou a trabalhar na casa de Potifar, os bens de Potifar, a prosperidade veio sobre a vida de tudo que Potifar tinha, de tudo que ele cuidava. Porque José era um homem de Deus. Ele andava em santidade. Ele buscava Deus e orava. E sempre prosperava tudo que José fazia, seus bens. Nisso a mulher de Potifar começou a olhar com os olhos diferentes, porque José era um homem, sim, trabalhador, honesto, tem um perfil físico bonito de um homem, como diz a Bíblia. E ela começou a se interessar por ele. E ela ficou vários dias dando em cima de José, para que ele se deitasse com ela. José recusava. José falava assim para... José não queria por causa da lealdade que tinha ao patrão dele, que é o Potifar, e a lealdade que ele tinha a Deus, que ele não ia pecar contra Deus para fazer isso. Nisso tudo, um dia lá, que José estava com um manto que ele estava, e a mulher de Potifar tentou agarrá-lo à força para levá-lo à cama. Ele não quis, pegou e saiu. E nisso a mulher de Potifar inverteu toda a história, falando que ele a estava cobiçando, que ele deu em cima dela, e deu aquele maior transtorno. E Potifar mandou José para a prisão. Quando José estava na prisão, o carcereiro da prisão, ele viu algo diferente em José e deixou José tomar conta da cela, dos prisioneiros. Nisso tudo, José foi prosperando dentro da prisão. Lá dentro da cela ele prosperava. E num dia qualquer, tinha o copeiro do faraó, que teve um problema lá e foi mandado para a prisão, junto com o padeiro. E os dois na cela tiveram um sonho. O padeiro teve seu sonho e o copeiro também. Agora eu vou ler o seguinte versículo para vocês entenderem. Em Gênesis capítulo 40, versículo 9 a 18. E o chefe dos mordomos contou seu sonho. A José lhe disse: no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. E na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas, e eu exprimi dentro do copo de faraó, e dei o copo na mão de faraó.
E José lhe disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá ao teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele conforme a maneira antiga, como tu eras seu mordomo. Copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me puserem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves o comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Esses 2 sonhos que José teve, do padeiro e do copeiro, logo em seguida foram concretizados. É a revelação de Deus que José deu do sonho dos 2. O copeiro foi exaltado e o padeiro foi morto. E ele falou para o copeiro: lembra-te de mim, para que eu saia desse lugar quando o Senhor falar de Faraó, para falar dele para o Faraó. Nisso, passou uns 2 anos, o Faraó teve um sonho, e ele acordou perturbado com esse sonho, e chamou todos os feiticeiros, todos aqueles que eram da parte do Egito, que ele dizia ser magos, e ninguém dava resposta a Faraó do que ele precisava. Aí, na hora que o copeiro estava servindo o Faraó, o copeiro lembrou de José, que revelou a ele o seu sonho. Aí o copeiro falou para Faraó: na prisão tem um homem chamado José, que ele revelou o meu sonho, que Deus o revelou para ele. E nisso ele mandou chamar José. Agora vamos fazer a leitura aqui do versículo que o Faraó fala dos seus sonhos para José, para compreenderes o que ele falou no teu sonho. É Gênesis 41, versículo 17 a 27. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei. E eu vi no meu sonho, eis que 7 espigas brotaram de um lado, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-la para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é 1. E as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois dele surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, é porque
A coisa está estabelecida por Deus e Deus em breve a fará acontecer. Glória a Deus. Agora é o X da questão. José revelou o seu sonho a Faraó, através da revelação de Deus, porque ele é um homem de Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Quando ele revelou para Faraó que teria 7 anos de abundância e depois teria 7 anos de miséria, isso ali José falou: em 7 anos você teria que fazer toda a tua colheita, para depois, os próximos 7 anos de miséria, você ter colheita abundante para os próximos 7 anos. Aí, o faraó falou que José era um homem segundo a direção de Deus, porque ninguém tinha revelado o sonho dele. Pela lealdade que José teve em todo o seu percurso a Deus, Faraó colocou ele como responsável de todo o teu governo. Colocou José como governante do Egito. Acima dele é só o Faraó, todos seriam abaixo dele. José prosperou o Egito. 7 anos de fartura, guardou mantimentos para os 7 anos que viriam de escassez. Deus o levantou de um escravo para um governador de Egito pela sua fidelidade. Em todo o seu trajeto, ele sempre foi fiel a Deus. Não se desviou da direção de Deus. E depois, futuramente, Jacó, os seus filhos, os irmãos de José, eles foram para o Egito para procurar alimento, porque não tinha. Também na terra deles, onde estava em Canaã, estava com falta. E nisso, lá eles encontraram José a primeira vez, e José não identificou eles. Não, José viu que eram seus irmãos, mas os seus irmãos não identificaram que era José. Futuramente, porque José mandou voltar lá para trazer o seu outro, para trazer o pai dele para lá também, né? Junto com o teu irmão Benjamim e outros irmãos. E depois José se revelou a todos eles, quem ele era. E todos os irmãos o pediram perdão pelo erro que fizeram. Essa história é maravilhosa. E demonstra a fidelidade de José a Deus em todas as circunstâncias. Por isso eu digo, a reflexão dessa palavra para nós hoje é para nós pensarmos como que está a nossa fidelidade a Deus. Nós somos fiel ao que Deus fez na vida de José. Colocou ele num patamar. Para quem foi vendido como escravo, se tornou governador do Egito. Deus exalta o justo. Deus traz a bênção àquele que direciona a vida, daquele que é justo e honesto, aquele que carrega a tua palavra, persevera no Senhor e não se desvia. Ele é justo para fazer a justiça. Fica a palavra de hoje para refletirmos sobre a nossa fidelidade a Deus, porque nós temos que ser fiel ao Senhor. E Ele exalta-nos a nossa vida, porque Ele está ao nosso lado. Ele faz a nossa vida prosperar, faz-nos crescer espiritualmente, se estamos andando no Teu caminho, seguindo e fazendo tudo o que o Senhor quer que nós façamos. E quando nós entregamos a Ele de coração,
fica a palavra para nós de hoje, sobre a nossa fidelidade a Deus. Eu quero orar no Salmo 121 hoje. Primeiramente, eu quero pedir para todos se inscrevam no canal, e eu estarei orando por cada inscrito no canal. E ative o sininho, todos, para receber as notificações das minhas orações, e deixe seu like para o YouTube divulgar às mais pessoas. E compartilhe essa mensagem, porque todos precisam de oração e precisam da palavra de Deus para as suas vidas. Amém? Vamos orar então no Salmo 121? Olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o seu guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nesse momento agora, o Senhor vai, Pai, alcançando vidas, Senhor, todos que estão nessa oração, para que o Senhor, Pai, traga paz ao ambiente familiar, traga paz ao ambiente de trabalho, entre as famílias, Senhor, entre os casamentos. Senhor, que o Senhor restaure casamentos hoje, Pai. Onde tem confusão e conflitos, que o Senhor traga paz no ambiente, através do Teu Espírito Santo. Senhor, direciona a vida de todos que precisam de Ti, Pai. Porque todos têm um objetivo, todos têm o Teu trabalho, têm a Tua empresa e têm uma direção para a vida. Então, Senhor, escute as orações que todos estão clamando a Ti nesse momento. Que precisam de Ti, Pai, em todos os momentos das nossas vidas. Senhor, sem a Tua direção não somos nada, porque nós encontramos em Ti a segurança para o nosso trabalho, encontramos em Ti a paz, a proteção para nossas vidas, para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Senhor, que o Senhor nos proteja de todo o mal, todos que estão nessa oração. E pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de inveja, de opressão, de contrariedade, de confusão, todo e qualquer tipo de espírito de brigas e desavenças, de morte, de enfermidades, todo e qualquer tipo de espírito maligno, eu repreendo na autoridade que é do nome do Senhor Jesus Cristo. E pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu cancelo e desfaço toda oração contrária, todo laço espiritual, toda amarra espiritual, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de trabalho, de bruxaria, toda praga lançada, toda palavra negativa lançada, eu desfaço, eu cancelo, pelo nome bendito do Senhor Jesus Cristo. E eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de cada um nessa oração. Que o sangue de Jesus Cristo esteja cobrindo a sua vida agora, do teu cônjuge, da tua casa, do teu lar, dos teus filhos, da tua família, do teu trabalho. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre tua casa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor vai cuidando dos enfermos agora, Pai. Vai curando, Senhor Jesus Cristo, restaurando as células do corpo, restaurando as dores nas articulações, no músculo, nos braços, nas pernas, na coluna. Pai, problemas, doenças no fígado, nos rins, no coração, nos pulmões, na vesícula biliar, Senhor, na tireoide cerebral, dos olhos, da garganta. Pai, vai curando, Pai, peles, vai curando todo o corpo humano, Senhor. Em Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, porque Tu tens o poder da cura, Senhor Jesus. Tu restaura pessoas. O Senhor restaura e traz a vida. Que o Senhor curou leprosos, fez cegos enxergarem. Senhor, que a Tua graça esteja sobre os enfermos, Pai. A Tua mão de misericórdia, de luz e de compreensão esteja, Pai, curando os enfermos agora. Todos os doentes estão com dores, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a Tua presença esteja conosco, Pai, porque precisamos de Ti. Que o Senhor conceda empregos para aqueles que estão desempregados. Para aqueles que estão com as portas abertas, o Senhor abra umas novas portas, Pai. Senhor, olhai pela vida deles, que todos que estão precisando de Ti, em tudo, Senhor, porque precisamos da Tua direção, Pai.
Olhai, Pai, por negócios que parecem ser concretizados, que o Senhor coloque sua mão, que sempre seja feita a tua vontade, Pai. Que as vendas aconteçam, que negócios dê certo e que a mão do Senhor esteja direcionando a vida de cada um nessa oração, Pai. Sobreposto à mão do Senhor, Pai. E que o teu santo nome esteja sempre sobre nós. E que teu Espírito Santo esteja direcionando nossas vidas em tudo o que façamos. Que o Senhor esteja conosco nesse dia, Pai, e em todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo oro. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, a tua casa. Que tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Jesus Cristo esteja ao teu lado e a direção do Espírito Santo junto conosco no nosso dia, nos protegendo de todo mal, nos livrando do mal e nos dando caminho a nós. Que Deus te abençoe, te guarde, te ampare, em nome de Jesus. Amém.